Fala, gestores, tudo bem? Pessoal, estou aqui para fazer a nossa revisão da NP1, da disciplina de Administração de Marketing na Uniateneu, no período de 26.1. Então vamos lá, vou falar aqui algumas questões que podem cair na prova, alguns assuntos que foram, obviamente, debatidos em sala de aula, tá? Então uma pergunta até bem óbvia, né? O que é o marketing? Como é que ele pode ser compreendido, tá? Então, muita gente acha que é só o fato de, vou fazer uma brincadeira aqui, postar no Instagram, fazer algum tipo de publicidade ou somente vender. Não. Ele é um conjunto de técnicas, né, de metodologias, para que eu possa entender o comportamento social dos indivíduos, comportamento do consumidor, e com isso eu tentar me comunicar com esse consumidor, esse público-alvo aí, para que eu possa gerar valor, mostrar o que a empresa tem de diferencial, e aí no final dessa comunicação também gerar negócio, né? Então não é só o fim, a venda, e também não é somente a publicidade, mas todo esse processo que vai desde, né, os 4 P's, agora os 4 C's, que a gente vai discutir isso mais na frente, tá bom? As necessidades humanas podem ser definidas como a necessidade, e isso é que a gente também conversou muito sobre em sala de aula, sobre desejo e necessidade, mas a gente tentar entender a necessidade do nosso público-alvo, do nosso consumidor, e atender essa necessidade, né? Entender para atender, e também gerar desejo de alguns outros pontos que fogem até da necessidade básica, tá? Outro ponto que pode cair, deixa eu ver aqui, quando a empresa concentra seus esforços em produzir em grande escala e reduzir custo. Qual é o foco dela? O que é que ela está fazendo como estratégia empresarial? É lógico, ela está tendo uma estratégia voltada para a produção. Hoje isso, antes, né, principalmente da primeira revolução industrial, isso era muito forte. Hoje é um pouco mais complexo eu trabalhar somente com isso, né? Mas a gente tem algumas estratégias, inclusive de países, né? A China faz muito isso. Tudo que ela produz, ela quer produzir em escala para baixar custos e aí ser mais competitivo. Mas não pode ser, hoje em dia, uma empresa 100% orientada somente para a produção, né? Existem outros fatores, apesar de que, como eu falei em sala de aula, isso não é ou foco em produção ou foco em cliente, não dá. A gente foca um pouquinho em todas essas vertentes para ter uma empresa mais competitiva e agregar valor ao nosso consumidor final, tá? Outra questão que pode cair é a filosofia do marketing, que prioriza identificar e satisfazer a necessidade do consumidor. Está voltado o quê? Para o cliente, né? Então é aquela história. Muitas vezes a gente falou isso, aula, não sei se foi passado ou retrasada, mas a gente tem uma empresa orientada para o produto, tem empresa orientada para vendas, empresa orientada para o cliente, para a produção, né? É um pouco diferente do produto, mas tudo isso está muito interligado e meio que se complementa. Então pode existir questões voltadas a isso, tá? O autor considerado um dos principais responsáveis pela consolidação do marketing. Quando a gente fala em marketing, a gente fala muito em Kotler, né? É um dos autores mais conhecidos. A gente tem autores em diversas áreas aí, né? Mas quando a gente fala em marketing, realmente em termos mundiais, Kotler tem um peso gigantesco, né? O pessoal até fala brincando que aquele livro, o primeiro livro dele é de marketing, 100% de marketing, a grande diretriz aí de estudo até hoje para marketing, obviamente, sendo o próprio livro, né, evoluindo, trazendo novas versões, tá bom? Um conjunto de ferramentas estratégicas utilizadas para influenciar o mercado consumidor. A gente pode considerar isso como um mix de marketing, né? Várias estratégias ali em diferentes pontos para atrair o consumidor e agregar valor
para que esse valor seja percebido e gerar resultado. Então o mix de marketing está muito voltado inicialmente, a gente vai falar isso na etapa 2, né, sobre os 4 P's. Já temos esse processo de evolução aí nos 4 Cs, mas é importante a gente entender que os 4 P's ele não foi eliminado, mas ele foi só... O conceito foi evoluído e não excluído, né? Então é importante a gente entender a base para depois passar também por esse processo de entendimento teórico nessa evolução do marketing, tá bom? Então a gente fala de produto, preço, praça, promoção, né? Outra questão que pode cair, o ambiente de marketing, que inclui fornecedores, clientes, concorrência, tudo isso é o nosso microambiente. Quando a gente fala em fatores, né, de governo, que foge um pouquinho, né, do nosso controle, do nosso dia a dia, a gente não tem muito como gerenciar isso, a gente chama de macroambiente, tá bom? Então é um microambiente. Quando a gente fala em ambiente, outra questão, né, o ambiente econômico, tecnológico e político, a gente está falando de quê? Macroambiente, tá bom? No processo de decisão de compra, o consumidor, a primeira etapa é o quê? Reconhecer o problema. Então vejo o problema, vou avaliar as alternativas para depois passar para o processo de adquirir o bem ou o serviço. A etapa que o consumidor compra diferentes marcas, aliás, que ele avalia, né? Que ele compara diferentes marcas, é a etapa de avaliação de alternativas, como eu falei anteriormente, tá? Outra questão que pode cair, essa é importantíssima, é falando sobre a demanda do mercado. O que é que significa a demanda? A demanda é como se fosse o volume total ali que aquele público-alvo, né, aquele público ali de consumidores, compradores, tem para adquirir determinado bem ou serviço, né? Então, muitas vezes a gente é obrigado a entender o tamanho dessa demanda para poder atingir, e aí tem algumas ações aí nesse sentido para que possa ter uma melhor participação no mercado. Outra, o marketing moderno busca principalmente o quê? Criar valor ao cliente, gerar o diferencial, gerar qualidade, e quando eu falo em valor, qualidade, eu falo o quê? Ele sempre, obrigatoriamente, tem que ser percebido pelo cliente. Então eu tenho que gerar esse valor, mas fazer com que ele perceba esse valor para que possa não somente realizar uma venda, né, mas gerar a experiência do cliente, né, o cliente ter essa experiência e também fidelizar esse cliente, tá? E também podemos ter algumas questões relacionadas, aliás, teremos uma questão aberta, né, e 9 questões de marcar o padrão da nossa prova. Então nessa questão aberta a gente pode pedir aí aspectos sobre falar o que é marketing, falar sobre os primeiros, né, mix de marketing, os 4 P's, falar a diferença entre microambiente e macroambiente, como é que as empresas têm que trabalhar nisso, ou então falar dessas etapas aí no processo de compra, né, desde perceber o problema, perceber a necessidade, para depois avaliar as alternativas, até o processo de escolha, tá bom? Pessoal, essa é a nossa revisão. É importante para a prova, mas principalmente é importante para o conhecimento de vocês perante esse assunto, tá? E desejo a vocês aí uma boa prova e principalmente ampliação do conhecimento de vocês. Na paz, pessoal.